E aí, galerinha do quarto ano, tudo bom com vocês, pessoal? Beleza pura sem mistura, professor Rogério do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar, o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, pessoal. Vamos lá para a nossa aula de hoje, do quarto ano, português. Vamos estudar aí substantivo, certo? Mais especificamente vamos trabalhar um pouco com substantivo coletivo, tá bom? Bem legal aí. E livro de gramática, ó, página 53 e 54, livro de português, página 61 e 62, caligrafia, página 14, tá ok? Vamos lá. Aqui o nosso planejamento, ó, essas duas aulas nós já vimos, né? Ó, dia 5 e dia 6. Hoje estamos vendo essa do dia 7, tá ok? Ó. Livro de gramática 5354, livro de português 6162, caligrafia 14. Certinho? E você já fica ligado com a sua atividade de casa de hoje. Anota aí, ó. É o conteúdo da nossa aula de quarta-feira, que é a próxima aula, tá bom? Você já anota, ó. Livro de gramática 5556, livro de português 6364, caligrafia 15. Essa é a nossa atividade de casa, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Pessoal, hoje ó, vamos estudar sobre substantivos coletivos, tá ok? É bem legal para você ter uma ideia aí do que é substantivo coletivo. Ó. É aquele que nomeia um conjunto de seres. Mano. O que é um substantivo coletivo? É um substantivo que nomeia um conjunto de seres, certo? Você tem um conjunto de alguma coisa, você vai dar o nome àquele conjunto. Então você dá um substantivo coletivo para nomear aquele conjunto de coisas, para dar um nome àquele conjunto de coisas, ok? Aí ele diz, ó, o conjunto de letras dá-se o nome de alfabeto, a palavra alfabeto é um substantivo coletivo. E substantivo coletivo é aquele que nomeia um conjunto de seres. Professor, entendi nada. No exemplo você vai entender melhor, meu anjo. Ó. Por exemplo, você tem um conjunto de fotografias. Se lembre, substantivo coletivo é um substantivo que nomeia um conjunto de seres. Esse conjunto de seres não necessariamente tem que ser de seres vivos, ou seja, animais ou pessoas, não necessariamente. Pode ser um conjunto de coisas ou objetos. Ó. Por exemplo, conjunto de fotografias. Ah, tudo bem, professor. Eu tenho ali um conjunto de fotografias. Eu tenho várias fotografias juntas. Tem um conjunto. Qual o nome que eu dou a esse conjunto de fotografias? Álbum. Certo? O álbum é um conjunto de fotografias. Então, esse álbum é um substantivo que nomeia um conjunto de fotografias. Então, álbum é um substantivo coletivo. Show de bola? Entendido, né? E a partir dessa ideia, você vai conseguir compreender todos os outros. Porque é só repetição, só está mudando o conjunto de seres. Quando eu tenho um conjunto de pessoas, eu tenho uma aglomeração, certo? É o substantivo coletivo para o conjunto de pessoas. Vou marcar só assim, ó. Beleza? Quando eu tenho um conjunto de lobos, eu chamo de quê? Alcateia. Aqui é o substantivo coletivo, certo? Substantivo. Vou colocar só até o B, né? Ó. Substantivo coletivo. Beleza? São esses aqui. Aqui é o conjunto de seres, né? Conjunto de seres. Ok? Conjunto de seres nessa segunda coluna aqui. Então vamos lá. Vou ajeitar esse J aqui. Que assim fica melhor. Vamos lá. Se você tem um conjunto de mapas, qual substantivo coletivo que representa o conjunto de mapas? É o Atlas. Show de bola. Você tem um conjunto de ilhas. Como é que você chama? Arquipélago. Arquipélago.
Cuidado para não dizer arquipélago, viu? É arquipélago. Porque o pé aqui, ó, o E tem um acento agudo. Então essa é a sílaba tônica, né? O pé, arquipélago. Se você tem um conjunto de músicos, você tem uma banda. Eu nunca entendi. Brincadeira aqui, mas para refletir, ó. Por que eles chamam de banda? Por que eles não chamam inteiro? É um grupo, né? Porque assim, a banda dá a ideia que tá indo só uma banda, só um pedaço, não tá indo tudo, né? Brincadeira. Eu me lembrei agora da história, uma vez eu tava trabalhando, né? Quando eu trabalhava de vendedor, né? Ainda hoje eu trabalho, né? Na verdade, mas assim, né? Eu tava trabalhando de vendedor Hoje eu tô trabalhando de professor, né? Tava trabalhando de vendedor e tava passando na cidade lá. Eu trabalhava de vendedor externo, viajando, né? Aí tava passando na cidade, atendendo os clientes lá. Aí eu peguei pra brincar, né? Falei assim, bem sério. Tinha na parede lá do cliente, tinha um nome assim, banda não sei o que era fazendo a propaganda de uma banda, dessas bandas de forró, né? Tava fazendo a propaganda lá. Aí tava lá na parede o cartaz. Aí eu olhei assim, aí falei bem sério, rapaz, eu não sei porquê, mas que eles só montam a banda. Por que eles não montam um inteiro? Aí o cliente achou graça, ó. Ah, rapaz, mas tu não tem jeito não. Por que não é não? Porque eles só montam a banda, não montam um negócio todo, completo, né? Só monta a banda. Mas tudo bem, vamos lá. Foi só pra achar graça. Vamos lá, ó. Aí, pessoal, quando você tem um conjunto de animais ou de pessoas, aí você tem um bando. Cuidado para não confundir. Ah, eu tenho um bando de músicos. Não. Músicos, você tem uma banda. Agora, quando você tem um conjunto de animais ou de pessoas, aí você tem um bando. Professor, mais um conjunto de músicos, não um conjunto de pessoas, não? É. Só que quando você diz um conjunto de músicos, ah, eu tenho uma banda, porque eu tenho vários músicos. Você está se relacionando, você está relacionando a profissão. Está fazendo relação com a profissão daqueles caras lá, daquelas pessoas, certo? Então você vai ter uma banda, ou seja, tem uma banda de músicos, show de bola. Você não tem um bando de músicos, não. Você tem um bando de pessoas, certo? Mas não tem um bando de músicos. Você tem uma banda de músicos, ok? Pessoal, se você tiver um conjunto de livros, você vai ter o quê? Você vai ter uma biblioteca, ó. Biblioteca de livros. Se você tem um conjunto de bois, você vai ter o quê? Uma boiada, que é uma boiada de bois. Olha a boiada ali, ou seja, um monte de boi, né? Certo. Se você tiver um conjunto de árvores, você vai ter o quê? Um bosque. Ah, bosque é de árvores. Se você tem lá um conjunto de uvas ou de bananas e por aí vai, você tem um cacho, né? Cacho de uvas ou um cacho de bananas, certo? Que são frutas que vem no cacho, né? Se você tem um conjunto de peixes, você vai ter o que? Um cardume. Um cardume de peixe. Professor, o que é que eu faço para decorar esse negócio aí? Você tem que ficar repetindo, meu anjo, até decorar. Isso aqui é prática, tem que praticar, certo? Aí você pode treinar. Vou decorar essa parte aqui hoje. Aí amanhã eu decoro essa. E por aí vai, aos poucos você consegue. Se você tem um conjunto de camelos, como é que você vai chamar esse conjunto de camelos? Cáfila, certo? Ó, não é cáfila não, viu? É cáfila, porque tem um acento no al. Cáfila de camelos. Legal, né não? Conjunto de alunos, vocês. Temos uma classe, ó. Classe de alunos. Quando você tem um monte de abelha em habitação, estão ali juntos, né? Você tem uma colmeia, certo? Você está ali com aquelas abelhas juntas ali, estão na habitação delas, na casa delas. Então você tem uma colmeia de abelhas, ok? Muito bem. E o conjunto de estrelas você chama de quê? Constelação. Constelação de estrelas, certo? Se você tem um conjunto de montanhas, você vai ter o quê? Uma cordilheira. Tem até uma cordilheira muito conhecida, né? Cordilheira dos Andes, não é? Conhecida, né? Uma das bem altas, né? Das mais altas, se brincar, né? Não lembro bem, mas é uma das mais altas aí do mundo, né? Cordilheira dos Andes. Tem o Monte Everest, né? Também.
Muito bem. Se você tem várias montanhas, ó, você tem uma cordilheira, né? Cordilheira de montanhas. Se você tem um conjunto de vadios, você tem uma corja, né? É uma corja de vadios, certo? Se você tem um conjunto de viajantes ou de mercadores, então você tem uma caravana. Mercadores são aqueles que levam mercadoria, né? Que trabalham vendendo mercadoria e tal. Então você tem uma caravana de viajantes ou uma caravana de mercadores. Quando você tem um conjunto de leis, você tem o quê? Você tem um código, né? O código de leis. Se você tem um conjunto de ministros ou um conjunto de professores, você vai ter o quê? Tem um conselho, né? Ah, tem um conselho dos professores. Tem um conselho de ministros. Aí tudo bem. Se você tem um conjunto de discos, você vai ter o quê? Uma discoteca. Conjunto de livros é biblioteca. Conjunto de discos é discoteca. Até intuitivo, né? Disco, discoteca. Aí um conjunto de atores, você tem o quê? Um elenco. Conjunto de abelhas, você vai ter o quê? Um enxame. Abelhas, você tem um enxame, né? É enxame de abelhas. Se você tem um conjunto de roupas, você tem o quê? Um enxoval. Muito bem. Enxoval de roupas. Se você tem um conjunto de navios de guerra, você tem o quê? Uma esquadra, né? Esquadra de navios de guerra. Se você tem um conjunto de aviões, você tem o quê? Uma esquadrilha. Ó, esquadrilha de aviões. Lembra que, eu não sei se vocês lembram, se eu tenho vocês, tinha a esquadrilha da fumaça. Esquadrilha da fumaça, né? Era um conjunto de aviões que faziam acrobacias no ar. Beleza? Se você tem um conjunto de pães, você tem o quê? Uma fornada. Ó, tem uma fornada de pães. Se você tem um conjunto de plantas de uma mesma região, você tem o quê? Uma flora. Certo? É um conjunto de plantas daquela região, tem a flora. E se em vez do conjunto de plantas você tiver um conjunto de animais de uma mesma região, chama de quê? Fauna, né? A fauna é o conjunto de animais de uma mesma região. Se você tiver um conjunto de quadros, ou seja, de obras de arte, você vai ter uma galeria. Galeria de quadros, galeria de obra de arte. Você tem até no seu celular, não tem? Você conhece como galeria, não é? Ah, professor, vou olhar aqui na minha galeria. Galeria de quê? De arte, obras de arte, porque você tem as fotos lá e tal, né? Muito bem. Ó, se você tiver um conjunto de animais de grande porte, você tem uma manada, né? Manada, porque são animais de grande porte. Se você tiver um conjunto de cães de caça, então você tem uma matilha. Matilha de cães de caça. Ok? Vamos lá, adiante. Conjunto de pessoas, você tem o quê? A multidão, certo? A multidão. Só ver aqui um negócio. Pode ser também, pessoal, aglomeração, certo? Ó. Conjunto de pessoas, aglomeração. Ou conjunto de pessoas, multidão. Pode ser uma das duas coisas. Pode ter uma aglomeração de pessoas, ou você pode ter uma multidão de pessoas, certo? E quando você tem um conjunto de pintos ou de filhotes, então você tem uma ninhada. Se está se referindo a filhotes, né? Porque pinto é o filhote da galinha, né? Assim? Ou filhote de algum outro bicho, você vai ter uma ninhada, certo? E nuvem, você pode ter, ó, de gafanhoto ou de insetos, certo? Nuvem significa um conjunto de gafanhotos ou um conjunto de insetos. E orquestra significa um conjunto de músicos, né? Orquestra de músicos, certo? Pode ser uma banda também, né? Banda de músicos, nós vimos, não foi, ó? Banda de músicos ou uma orquestra de músicos. Pode ser um ou outro, certo? Tem uma penca também, né? Ó, penca é o que? De banana, de frutos ou flores, presos por uma haste, certo? Você tem a penca de banana. Por que é a penca? Porque eles estão presos, penca, presos na mesma haste, ok?
Muito bem. Quando você tem uma pilha, ó, pilha de quê? De livros ou de tijolos, né? Muito bem. Pomar é um conjunto de árvores frutíferas. Quadrilha é um conjunto de ladrões. Pega, pega, menino. Senão o bicho pega. Ramalhete é um conjunto de flores. Rebanho é um conjunto de ovelhas ou de paroquianos, certo? Resma, 500 folhas de papel, ó. Tem que comprar, vou comprar uma resma de papel, 500 folhas. Aquele pacotinho menor que vem 100 folhas não é uma resma. A resma são 500 folhas de papel, tá? Aí, ó, revoada de pássaros, né? Revoada de pássaros. E o século é um período de 100 anos, certo? O time é o que? De jogadores, né? Um conjunto de jogadores. Tribo é um conjunto de índios, ó. E vara é um conjunto de porcos. Ah, vem uma vara de porcos. Certo, foi um conjunto, né? Foram vários porcos. Ok? Show de bola. Aí aqui, pessoal, complete as frases com o substantivo coletivo das palavras sublinhadas abaixo. Aí você vê, ó, o substantivo aqui embaixo, normalzinho, fotografia, né? E aí você vai colocar o substantivo coletivo correspondente aqui, ó. Fotografia, qual é o coletivo? Álbum, certo? Aqui, ó, coletivo de insetos. É o que? Nuvem, certo? Coletivo de livros, ó, biblioteca. Coletivo de quadros, galeria. Coletivo de peixinhos é cardume, certo? Aí você copia aí, tá bom? Professor, não sei não. Só olha na tabelinha, mano. Aqui, ó. Volta, olha na tabelinha, ó. Certo? Vai dando uma pausa aí, ó. Pronto. Outra pausa, ó. Pronto. Outra pausa, ó. Pronto. Foi. Viu como é fácil? Tranquilo, né? Questão número 2, ó. Encontre no diagrama a seguir o coletivo das seguintes palavras, ó. Coletivo de flores, pessoal, é o que? Ramalhete, ó. Ramalhete. Coletivo de peixe, pessoal, é o que? Cardume, né? Cardume de peixe. Coletivo de aves é o que? Bando, né? Bando, ó. Coletivo de pintos. Tá servindo a filhote, então é ninhada. Ninhada de pintos. Coletivo de abelhas é o que? Enxame, né? Coletivo de ovelha é rebanho, ó. Rebanho de ovelhas. Entendido aí, pessoal? Tranquilo, né? Sossegado. Vamos lá, para frente. Só pintar aqui. Beleza. Vamos lá. Agora foi, ó. Nas frases abaixo, sublinhe o substantivo coletivo. Você vai sublinhar o coletivo. E faça um círculo no substantivo comum referente a ele, ou seja, referente ao substantivo coletivo. Então, nessa primeira frase, ó, o batalhão era formado por 2.000 soldados. Batalhão é o coletivo de soldados. Certo? Muito bem. 5 estrelas formam a constelação. A constelação é o coletivo de estrelas do Cruzeiro do Sul. Beleza. Mamãe comprou um cacho, ó, de uvas na feira. Cachos é o coletivo de uvas. Na classe da professora Ana há 25 alunos. Então, classe é o coletivo de alunos. No elenco do filme há atores famosos. Elenco é o coletivo de atores. Entendeu aí? Show de bola. Questão 4, pessoal.
Diz assim: copie em ordem alfabética os substantivos coletivos do quadro abaixo e escreva ao lado a que se referem. Então você vai simplesmente copiar o substantivo coletivo nessa primeira coluna e na segunda coluna a que esse substantivo se refere. Aí, muito bem, já está aí, ó. Alfabeto se refere a letras, né? Batalhão, de soldados. Frota, de navios ou de ônibus. Galeria, de quadros ou estátuas. Ninhada, de pintos ou filhotes. Pomar, de árvores frutíferas. Quadrilha se refere a ladrões, um conjunto de ladrões. Réstia se refere a alhos ou cebolas. Time se refere a jogadores. Vara se refere a porcos. Muito bem. Leitura do texto. Aqui, pessoal, nós vamos agora para a página 61 do livro de português, né? Livro de português 61. Ok? Não sei se deu para entender direito aí esse 1, mas eu vou apagar e fazer assim. Pronto. Livro de português, página 61. Aí você vai ler aqui como é que faz a trufa de chocolate, né? Ingrediente: 400 gramas de chocolate ao leite picado, uma lata de creme de leite sem soro, uma colher de chá de mel, chocolate em pó para envolver as trufas. Aí vamos lá. Como fazer? Coloque o chocolate em uma tigela e leve ao micro-ondas em potência média por 1 minuto. Retire, mexa e leve de volta ao micro-ondas por mais 1 minuto. Retire do micro-ondas e misture até ficar lisinho e brilhante. Junte o creme de leite e o mel. Mexa até ficar bem misturado e leve à geladeira por 2 horas. Pegue pequenas porções do doce com uma colher de chá e coloque-as no prato com o chocolate em pó com a ajuda de outra colherinha. Envolva-os no chocolate. Coloque as trufas em formas ou em colheres e sirva em temperatura ambiente. Legal essa palavra aqui, né? Às vezes a gente pensa que é colherzinha, né? Ah, colherzinha. É colherinha, certo? Colherinha. Beleza. Aí aqui só o vocabulário, pessoal, para você entender, ó. Que é micro-ondas, aparelho com a radiação de ondas eletromagnéticas permite um cozimento, aquecimento ou descongelamento de alimentos muito rápido. Você vai conseguir fazer de forma mais rápida, né? Ou aquecer ou descongelar. Porções, a quantidade de alguma coisa, né? Ou algo. Medida segundo algum critério. Então, doses, porções, rações, por aí vai. O que é potência? É a capacidade de mover algo ou de fornecer energia, força. Tigela é um vaso côncavo de barro, metal, louço, etc. Geralmente desprovido de asas, no qual se servem sopas, caldos e etc. Aí vem aqui para a primeira questão, né, do vocabulário. Ligue as palavras do vocabulário às imagens que representam seu significado. Aí tá aqui, né, ó, porções, aqui as porções. Aquelas porções de mugunzá, porções de batata frita, porções de macaxeira frita, porções de vatapá, né? Muito bem. Micro-ondas, ó. Tá aqui o aparelho de micro-ondas e tal. E tigela, né? Tigela tá aqui, ó. Certo? Só ligar aí. Apagou, apagou. Agora, ó, circule a frase em que a palavra potência apresenta sentido diferente do vocabulário. O vocabulário aqui, pessoal, potência, está dizendo que é a capacidade de mover algo, ou seja, energia ou força, né? Ou fornecer energia, e também se relaciona a força, né? Potência, fornece energia, potência é força, potência é capacidade de mover alguma coisa ou algo, beleza. Aí quando você vê o carro de José tem potência enorme, ou seja, ele tem a força, né? Show de bola. Comprei uma lâmpada de baixa potência, né? Também está relacionado à questão de energia, né? Força, beleza. Agora quando diz, os Estados Unidos são uma grande potência mundial, aí não está no sentido literal, né? De força, vamos dizer assim, de gerar energia, né? Muito bem.
Na questão 3, pessoal. Aí, pessoal, aqui na questão 3, né? Compare os significados dados às palavras trabalhadas num dicionário diferente. Então aqui, ó, eu repliquei o vocabulário aqui, ó, para você comparar de maneira mais fácil com esse outro significado aqui, ó. Aqui é o vocabulário que o livro trouxe, né? Aqui também o livro trouxe, mas como se fosse de um outro dicionário, certo? Aqui é a resposta pessoal, você vai fazer, tá bom? Não vou dar a resposta aqui não, porque é a resposta pessoal. Você tem que usar a sua cabecinha aí, pensar e refletir, ó. Em qual ou em quais destas palavras você percebe que o significado mais difere do que foi apresentado? Então você vai olhar aqui essas 4 palavrinhas, ó, micro-onda, porção, potência e tigela. Aí você vai ver aqui o significado mais difere, ou seja, que o significado é mais diferente desses aqui, ó, do vocabulário que o livro trouxe, certo? Beleza? Então você vai comparar, o significado de micro-onda aqui é 1. Aqui o do micro-onda também. Tá diferente? Tem alguma diferença? Aí você vai dizer se sim ou não. Aí vai analisar porção. Tem diferença aqui? Sim ou não? Aí depois vai analisar potência. Tem diferença? Sim ou não? Certo? E depois, ó, tigela. Tem diferença? Sim ou não? Vai analisando aí. Aí você vai responder as perguntas aqui, ó. Qual que você percebe que tem maior diferença? Mais diferença. Mais difere. Aí você anota. Aí letra B diz, ó, que diferenças você observa? Aí você anota quais são as diferenças que você observou. Letra C, escreva uma frase com esta palavra. Então aquela palavra que você observar que tem mais diferença, você vai escrever uma frase com ela aqui, ó. Certinho? Beleza. Vamos lá para aqui agora, questão 4, né? Eu acho que aí já é caligrafia, pessoal. Só confirmar aqui. É, caligrafia, página 14, certo? Ó, livro de caligrafia, página 14, tá bom? Aí vamos lá, ó. Procure no diagrama palavras com G e J, depois copie-as. Copie-as, certo? Copie-as no espaço correspondente, certo? Então você vai encontrar, ó, júri, canjica, girassol, jaburu, joelho, aí aqui gentil, né? Fugitivo, gemido, girimum e aqui gerente. Foi todos, né? Foram todos. Aí você vai copiar aqui, ó, gerente. Se lembre de seguir bem direitinho a ideia do caderno de caligrafia, ó. Gerente, certo? Gemido, gemido, certo? Fugitivo, aí você vai lá, ó. Fugitivo, girassol, ó. Girassol, certo? Gentil, ó. Gentil. Canjica. Canjica. Tá? Joelho, ó. Joelho. Beleza? Jaburu, ó. Jaburu. Certo? Jerimum. Jerimum.
e jure. Jure. Certo? Vai copiando bem direitinho aí. Pessoal, a nossa aula de hoje acabou por aqui, certo? Só relembrando aí o planejamento, ó. Beleza? Nós vimos hoje do dia 7 e a sua atividade de casa é do dia 12, ó. Livro de gramática 55, 56, livro de português 63, 64, caligrafia, página 15. Tá bom, pessoal? Vamos encerrar nossa aula por aqui. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.